Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. A palavra que o Senhor me colocou no coração aqui se encontra em 1 Reis, capítulos número 13, versículos número 11. Vai falar acerca do profeta velho e do profeta novo. 1 Reis 13, 11. Diz assim: Em Betel morava um velho profeta. Os seus filhos vieram e contaram tudo o que o homem de Deus tinha feito em Betel naquele dia. E também lhe contaram as palavras que ele tinha dito ao rei. Então o pai perguntou a seus filhos: por que caminho ele se foi? E eles mostraram o caminho que havia sido tomado pelo homem de Deus, que é vindo de Judá. Então ele disse a seus filhos: põe a sela no jumento. Eles puseram a sela no jumento e o profeta montou. Então ele foi atrás do homem de Deus, achando-o sentado debaixo de um carvalho, e perguntou-lhe: você é o homem de Deus que veio de Judá? Ele respondeu: sou eu mesmo. Então o velho profeta lhe disse: venha comigo até minha casa e coma alguma coisa. Mas o profeta de Judá respondeu: não posso voltar com você, nem entrar em sua casa. Não posso comer nada neste lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali você não deve comer e nem beber nada, e também não deve voltar pelo caminho de onde foi. O velho profeta respondeu: eu sou um profeta como você, e um anjo me apareceu por ordem do Senhor, dizendo: faça eu voltar à sua casa, para que coma e beba. Mas isso era mentira. Então ele voltou com o velho profeta, comeu e bebeu. Estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao velho profeta, que tinha feito voltar. E ele gritou para o homem de Deus, que tinha vindo de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, você foi rebelde à palavra do Senhor, e não guardou o mandamento que o Senhor, seu Deus, havia ordenado. Você voltou a comer no lugar aonde eu havia ordenado que você não deveria comer e nem beber. Por isso seu cadáver será sepultado no sepulcro dos seus pais. Glória a Deus. Irmãos, o que eu acho interessante nessa palavra aqui, vou ser breve no que eu vou falar. Percebe que a Bíblia diz que por ordem do Senhor, um homem de Deus, capítulo número 13, se toma leitura de 1 Reis 13, a Bíblia diz que um homem de Deus vai proclamar contra o altar, porque Jeroboão estava em cima do altar e no pecado. Por isso que Deus tinha algo contra aquele altar. Aí escuta isso aqui. Aí a Bíblia diz, depois que o homem de Deus vai lá e dá um sinal, a Bíblia diz que o altar racha. Aí os filhos do profeta velho viram tudo que aquele homem de Deus fez. Aí depois que o homem de Deus foi embora, a Bíblia diz que os filhos do profeta velho foram lá e contaram tudo para o profeta velho a respeito do homem de Deus. Aí o profeta velho vai falar para os seus filhos. Onde ele foi? Os filhos vão mostrar o caminho, ele vai atrás. Só que escuta só isso aqui. Percebe que o profeta é velho, é um profeta ancião, que está indo atrás do profeta novo. Percebe que o profeta novo é o profeta de Deus. Agora o profeta velho era alguém que era profeta, só que não é mais usado, acabou, já passou a fase dele. Escuta só, o profeta velho já passou a fase dele. Já ninguém mais dava ouvido para esse profeta velho. Escuta só, aí ele ficou sabendo do profeta novo que foi lá. Aí pelo fato de não ser mais instrumento, ele vai atrás de quem está sendo instrumento. Aí escuta só isso aqui. Aí percebe quando ele chega lá, a Bíblia diz que ele vai falar assim pro homem de Deus. Ele encontrou o profeta novo debaixo de um carvalho. Ele vai falar assim: você é o homem de Deus que veio de Judá? O profeta novo vai falar assim. O profeta jovem vai dizer assim: sim, sou eu. Escuta só. Aí ele vai falar: venha comigo para a minha casa. O profeta velho, escuta só. Aí o homem de Deus vai falar assim: eu não posso, porque Deus me deu uma ordem para mim não voltar. Eu não posso comer nem beber nada nesse lugar. Aí o profeta velho vai mentir, vai falar assim: ó, eu sou profeta como você, um anjo do Senhor, e por ordem do Senhor. Presta no que está escrito, irmão. O profeta velho respondeu: eu também sou um profeta como você. O anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faça eu voltar com você para sua casa, para que coma e beba. Mas isso era mentira. Então percebe que o profeta velho está mentindo. Está falando que o anjo apareceu para ele, e está falando que Deus mandou um homem de Deus voltar, sendo que Deus não é filho do homem nem para que minta, nem para que se arrependa. Escuta só, o profeta velho conseguiu enganar o profeta novo. Agora escuta isso aqui. Ele estava falando que um anjo apareceu para ele, e que Deus mandou ele voltar, só que era mentira. Olha o que Deus disse para Jeremias. Eu vou falar. Olha o que está escrito em Jeremias 14, 14. Eu vou abrir aqui para você ver, irmão. Isso aqui é muito forte. Olha o que está escrito em Jeremias 14, 14. Olha o que Deus falou para Jeremias. Percebe que o profeta velho está mentindo. Está falando que o anjo do Senhor apareceu para ele, e o próprio Deus mandou ele voltar. Olha o que Deus disse em Jeremias 14, 14. O Senhor respondeu: esses profetas profetizam mentira em meu nome. Nunca os enviei, e nunca lhe dei ordem, nem lhe falei. Estão profetizando para vocês visões falsas, adivinhações inúteis, engano do seu íntimo. Olha o que Deus diz, espera aí. Deus falou para Jeremias: Jeremias, tem profetas profetizando em meu nome, sem eu ter enviado. Estão profetizando visões falsas,
coisas do seu íntimo. Olha o profeta velho, falando que o anjo do Senhor apareceu para ele, mas era mentira. Nem todo mundo está falando de Deus, filho. De fato, eita glória, eu vou falar. Nem todo mundo que realmente está falando de Deus hoje, é Deus falando. Olha a falta de discernimento, irmão. Devemos buscar discernimento de espírito, filho. Escuta só, o profeta velho falou assim, ó, me apareceu o anjo do Senhor. O anjo me apareceu e falou para você voltar. Só que Deus já tinha falado para ele não voltar, irmão. Você acha que Deus vai revogar aquilo que ele determina? A Bíblia diz que Deus é filho do homem nem para que minta, nem para que se arrependa. Se Deus determinou para ele não voltar, não era para ele voltar. Mas o profeta velho, o profeta mais experiente, vai enganar o profeta que é novo, irmão. Eita Jesus. Escuta isso aqui. Percebe que ele está sendo enganado pelo profeta mais experiente, pelo profeta velho. Mas esse profeta velho é alguém que não é mais usado, filho. Já passou a fase dele. Agora Deus está usando o profeta novo. Aí escuta isso aqui. Eita, percebe? Ele falou assim, o anjo do Senhor me apareceu e mandou você voltar lá. Mas era mentira, irmão. O profeta velho mentindo, falando que apareceu o anjo do Senhor para ele, falando que Deus mandou ele voltar. Mas era mentira. Eita, a Bíblia está dizendo que ele mentiu, filho. Era mentira. Nem todo mundo está falando de Deus, realmente Deus usando, filho. Vigia, rapaz. Você quer ver uma coisa? Em 2 Crônicas, capítulo de número 18, a Bíblia vai dizer que Josafá, ele faz uma aliança com o rei Acabe. Escuta isso aqui. Aí a Bíblia diz que Acabe vai falar assim para Josafá, Josafá, vamos comigo a Ramot de Gileade? Escuta só. Aí Josafá vai responder assim, vamos, mas primeiro vamos consultar o Senhor, para ver o que Deus vai falar. Josafá não quer entrar na guerra sem colocar Deus nela. Josafá sabe que tem que colocar Deus na guerra, porque a Bíblia diz que o Senhor é invencível nas batalhas. Então percebe que Josafá não vai entrar numa guerra sem consultar Deus, porque ele sabe que Deus que batalha, é Deus que é varão de guerra. Aí escuta isso aqui. Eita, escuta isso aqui. Aí percebe que ele vai consultar o Senhor. Aí a Bíblia diz que Acabe fala assim, ó, tem aqui, Josafá, 450 profetas, vamos chamar eles. Escuta só, os 450 profetas vêm. O rei Acabe, o rei Israel pergunta, devemos ir a Ramot de Gileade ou não? A Bíblia vai dizer que os 450 profetas vai dizer assim, vai, porque assim diz o Senhor, eis que vocês terão vitória. Irmão, escuta isso aqui, os 450 falando que eles iam ter vitória. Só que aí a Bíblia diz que Josafá olhou e falou assim, peraí, não tem um profeta do Senhor aqui? Josafá sabia que não era Deus falando. Josafá tinha discernimento. Josafá olhou e falou, peraí, tem 450 profetas aqui falando o nome de Deus, mas não tem nenhum aqui do Senhor. Não era Deus falando na boca daqueles homens. O nosso problema é que a gente acredita em tudo, filho. Paulo vai dizer, não crê em toda profecia, mas coloque a prova. Eita, eu vou falar, Jesus. Escuta isso aqui, irmão. Por isso que tem gente, irmão, que fica frustrado na vida, porque não lê Bíblia. Jesus disse, o meu povo morre por falta de conhecimento e nem de conhecer as Escrituras. Eita glória, escuta isso aqui. Olha que interessante, irmão. Os 450 falando de Deus, mas a Bíblia diz que Deus não estava usando aqueles homens. Você quer ver uma coisa? Aí a Bíblia diz que Josafá vai dizer assim, peraí, não tem um profeta do Senhor aqui? Percebe? Os 450 falando de Deus, mas Josafá sabia que não era Deus falando na boca daqueles homens. Porque nem todo mundo que fala de Deus hoje é de fato que Deus está usando ele. Não é só porque falou de Deus que Deus está usando. Não é assim não, filho. Falar de Deus qualquer um fala. Deus usar é totalmente diferente. Uma coisa é você falar de Deus, outra coisa é Deus te usar. É totalmente diferente, irmão. Eita glória, eu vou falar, Jesus. Escuta só isso aqui. Até o diabo fala de Deus, filho. Você quer ver uma coisa? Em Marcos capítulo número 5, a Bíblia diz que quando Jesus vai expulsar a legião de demônios daquele homem, olha o que os demônios vão falar para Jesus. Se você vai me expulsar, peço por Deus que não me atormente, mas deixa eu entrar nos porcos. Então percebe, o diabo falando por Deus, pedindo por Deus. Então percebe, até o diabo fala de Deus, filho. Não é só porque está falando de Deus que de fato Deus está usando. Olha que interessante, olha o profeta velho. Enganou o profeta novo, porque é um profeta mais experiente. Escuta só, o profeta novo é um profeta que está começando ainda, é um profeta que não tem experiência. O profeta velho é alguém que já tem uma experiência, irmão. Escuta só. Percebe que os anciões é a influência da juventude. Por isso aquele profeta conseguiu enganar o profeta novo, porque ele é influência sobre o profeta novo, irmão. Aí escuta isso aqui. Escuta isso aqui. Aí a Bíblia diz que na passagem de Crônicas 18, a Bíblia diz que mandaram chamar Micaías. Micaías era o único profeta do Senhor.
Aí o rei Acabe vai falar assim, ó, tem um cara aí, mas eu odeio ele, detesto ele. Quem é? É Micaías. Agora, por que o rei Acabe não gostava de Micaías? Porque Micaías não profetizava o que o rei gostava. Ele profetizava o que Deus mandava. E pelo fato de pregar o que Deus manda, ele é odiado. Quando você fala o que Deus manda, filho, as pessoas não gostam de você. Sabe por quê? Porque quando Deus fala, a palavra é dura. Escuta isso aqui. Escuta isso aqui. Micaías era odiado pelo rei, porque Micaías não pregava o que o rei queria ouvir. Por isso que Micaías era odiado, irmão. Aí escuta isso aqui. Mandaram chamar Micaías. Escuta só. Micaías está vindo. Aí o mensageiro vai falar assim para Micaías: Micaías, escuta só o que eu vou te dizer. Ali tem 450 profetas. Todos eles estão falando que o rei vai ter vitória. Concorda com eles, hein, Micaías? Fala com eles. Concorda, Micaías? Escuta só. Micaías vai responder: tão certo como vive o Senhor, eu vou falar o que Deus manda. Glória a Deus. Escuta isso aqui. Micaías é alguém que não se vende. Micaías é alguém que fala o que Deus manda. Escuta só. Ele está diante de rei, mas ele não quer saber. Ele vai falar o que Deus manda. Aí escuta só. Chamaram Micaías. Chamaram o verdadeiro. Percebe que o verdadeiro vai revelar os falsos. Escuta só. Micaías vai dizer assim. Quando eles perguntam: Micaías, devemos ir a Ramot de Gileade ou não? Micaías vai falar assim, ó: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Tinha uma multidão ao seu redor, sua direita e sua esquerda. Aí o Senhor perguntou: como farei com que o rei Acabe vá para a guerra? Cada um dizia uma coisa, até que surgiu um espírito de enganação. E Deus perguntou para o espírito de enganação. Escuta só, o espírito de enganação vai falar assim: eu farei. Aí Deus perguntou assim para o espírito de enganação: como? Ele respondeu: eu sairei e colocarei o espírito de mentira na boca dos 450 profetas. Agora escuta isso aqui. Percebe que Micaías revelou que os 450 profetas estavam falando era profeta mentiroso. O verdadeiro revelando o falso. Deus ainda usa o verdadeiro para revelar falso, rapaz. Escuta isso aqui. Eita, olha que interessante. Tinha 450 profetas ali, tudo mentiroso. Aí Micaías vem e revela. Eita glória, porque Deus usa os verdadeiros. Eita glória, para revelar os falsos, rapaz. Eita, eu vou falar, Jesus. Aí escuta isso aqui. Escuta isso aqui, irmão, pelo amor de Deus. Isso aqui é muito forte. Agora percebe. Os 450 profetas estavam falando, era tudo profeta mentiroso. Falando de Deus, mas era mentiroso. O profeta velho aqui também, falando que Deus apareceu para ele, mas era mentira. Não é só porque está falando de Deus que realmente é Deus que está usando, filho. Devemos buscar discernimento de espírito, filho. Esse dom que devemos buscar, discernimento de espírito. Porque Jesus disse que vai surgir muitos falsos profetas, filho. Olha que interessante. Sabe por que Deus está atrás de verdadeiro? Porque tem muito falso, filho. O que mais está faltando é verdadeiro na presença de Deus. Escuta só. Jesus disse para a mulher samaritana: o Pai procura os verdadeiros que o adoram em espírito e verdade. O Pai procura os verdadeiros. Se Deus está procurando o verdadeiro, é porque está em falta. Eita, o que mais tem é falso, filho. Devemos ler a Bíblia, filho. Devemos ler a palavra do Senhor para a gente não ser enganado. Hoje em dia, o que mais vai ter é falsos profetas. Olha que interessante. Eu vou falar, Jesus. Olha que interessante. Se Josafá acreditasse naqueles 450 profetas que falaram que ia ter vitória, um exemplo, eles falaram: vai, Josafá, porque vocês vão ter vitória. Se Josafá acreditasse, na verdade não ia ter vitória, ia ter derrota, porque Micaías relatou verdadeiramente que eles iam ter derrota, e de fato tiveram derrota, porque Micaías era o único profeta do Senhor ali. Agora pensa comigo, imagine se Josafá acreditasse naqueles 450. Josafá ia dizer assim: vamos lá porque a gente vai ter vitória. Só que quando chegasse lá, não ia acontecer aquilo que Josafá esperava. Por quê? Porque ele ia acreditar nos 450 profetas mentirosos. Só que Josafá não acreditou, por isso que não foi frustrado. Tem pessoas sendo frustradas na vida porque está acreditando em falsos profetas. Olha o que Deus diz para Jeremias, irmão. Jeremias 14:14. Deus disse assim: Jeremias, são profetas mentirosos. Olha o que Deus disse: esses profetas profetizam mentira em meu nome. Eu nunca enviei, nunca lhe dei ordem, nunca lhe falei. Estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações inúteis, enganos que procedem de seu íntimo. Olha o que Deus disse, irmãos. Olha o que Deus está falando. Profetas estão profetizando o nome do Senhor sem Deus enviar.
Agora, como pode a pessoa falar de Deus sem Deus enviar ele? Como pode a pessoa falar de Deus sem Deus usar ele? Eita, Jeová! Eita, glória! Escuta só, irmão! Olha o que Deus falou, Jeremias! Estão profetizando em meu nome, mas eu não enviei. Jeremias, estão mentindo no meu nome. Estão falando de mim, mas sem eu usar ele, Jeremias. Não é só porque tá falando que eu tô com ele, Jeremias. Eita, glória! Aleluia, Deus, eu vou falar, Jesus. Escuta só, irmãos, olha que interessante. Eita, glória! Olha o que Deus está falando, Jeremias. Eu nunca nem enviei esses profetas. Estão falando em meu nome, sem eu ter enviado. Estão mentindo. Estão falando coisas, seu íntimo. Por isso que Jesus disse, em Mateus 7, 23 a 24, muitos vão dizer, Senhor, em teu nome não profetizei, não expulsei, não fiz milagre. O Senhor vai dizer claramente, apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade, que eu nunca vos conheci. Olha que interessante, irmão. Imagine você falar de Deus, e Deus naquele dia dizer que nunca te conheceu. Eita, glória, aleluia. Eita, glória a Deus, irmão. Olha que interessante, irmãos. O profeta velho falando para o profeta novo, ó, me apareceu um anjo e falou para você voltar, mentindo. Ele mentiu, filho. A Bíblia diz que era mentira o que ele estava falando. Por isso que Deus diz, tem profeta falando mentiras em meu nome. E o pior de tudo é que o povo ainda acredita, irmão. Devemos buscar discernimento, filho. Discernimento de espírito. É isso que nós temos que buscar, discernimento. Para a gente discernir se realmente Deus está falando ou não. Escuta só isso aqui. Você quer ver uma coisa? Irmão, eu vou falar. Pelo amor de Deus, irmão, escuta isso aqui. Presta atenção no que Deus disse. Jeremias 14, 14. O Senhor respondeu, esses profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei. Nunca lhe dei ordem. Nunca lhe falei. Olha o que Deus está falando. Eu nunca falei, mas eles estão falando de mim. Agora, como pode Deus não falar e você dizer assim diz o Senhor, sem Deus falar? Pior do que você não ser enviado é ainda falar uma coisa que Deus não está mandando. Isso ainda é pior ainda, filho. Percebe? Deus falou, não enviei, estão falando em meu nome sem eu falar. Pior do que você não ser enviado é ainda falar o que Deus não está falando, rapaz. Eita, Jesus, isso aí é pior ainda. Aí escuta só isso aqui. Percebe o que Deus diz, Jeremias? Estou profetizando mentiras em meu nome, é engano, coisas seu íntimos. Agora escuta, vamos para Jeremias 27, porque eu vou falar tudo que Jesus colocou no meu coração aqui. Olha o que está escrito em Jeremias 27, irmão, eu vou resumir, porque o texto é longo. Se você tomar a leitura de Jeremias 27, a Bíblia diz que o Senhor, Ele vai mandar Jeremias fazer umas cangas. Escuta só, Ele vai falar, Jeremias, faça umas cangas aí, e fala para todo mundo se colocar debaixo do jugo do rei Nabucodonosor. Escuta só isso aqui, irmão, depois você toma a leitura aí na sua casa. Jeremias 27, aí Deus fala, Jeremias, fala para todo mundo se colocar debaixo do jugo do rei Nabucodonosor, porque ele é meu servo, o rei da Babilônia. Se colocam todos. Aí olha o que Deus vai falar. Escuta só o que Deus vai falar no 16. Também falei aos sacerdotes e todo o povo, dizendo, assim diz o Senhor, não dê ouvido às palavras dos profetas, que dizes em breve. Olha o que Deus disse, irmão, Deus avisou antes. Escuta só, irmão, o que Deus está falando, Jeremias. Não dê ouvido às palavras dos profetas que dizem que em breve os utensílios da casa do Senhor serão trazidos de voltas. É mentira o que profetizam. Mas uma vez Deus está falando, Jeremias, eu estou mandando vocês se colocarem debaixo do jugo. Só que vai vir profetas mentirosos dizendo para vocês não se colocar, Jeremias. Só que não dá ouvido porque é profeta mentiroso. Aí escuta só, mais uma vez Deus falando que profetas mentirosos vão se levantar. Deus avisou para Jeremias, Jeremias, os profetas vão profetizar dizendo para vocês não se colocar debaixo do jugo do Nabucodonosor. Mas isso é mentira, Jeremias. Deus avisou, Jeremias, não dá ouvido para esses profetas mentirosos. Escuta só, só que a Bíblia vai dizer em Jeremias 28, escuta só isso aqui, em Jeremias 28, a Bíblia diz, no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, isto é, no mês do 4º ano, Ananias, filho de Azur, profeta da cidade de Beão, falou comigo na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e todo o povo. Ele disse, assim diz o Senhor, o Deus Israel, quebrei o jugo do rei da Babilônia. Daqui 2 anos, trarei de volta este lugar.
os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tirou daqui. Agora escuta isso aqui, pelo amor de Deus. Olha o que Deus tinha dito em Jeremias 27:16. Deus falou: Jeremias, não dá ouvido para aqueles profetas que vão dizer que eu vou trazer de volta. É mentira, Jeremias. Aí quando chega no 5º ano, Jeremias vai na casa do Senhor. O falso profeta Ananias vai falar assim: assim diz o Senhor, quebrarei o jugo. Percebe? Deus diz para Jeremias, para os homens se pôr debaixo do jugo. Mas o falso profeta Ananias vai dizer que Deus vai quebrar. Você acha que Deus vai voltar atrás daquilo que ele determinou? Olha o falso profeta profetizando rebeldia contra o Senhor. Escuta só, irmão. Isso aqui é para quem está ligado. Leu 27, 16. Depois você lê capítulos de número 28. O falso profeta Ananias dizendo que Deus ia quebrar. Só que Deus já tinha falado que estava impondo o jugo do rei Nabucodonosor. Aí escuta isso aqui. O falso profeta Ananias começa a falar: o Senhor vai quebrar o jugo. O Senhor vai restaurar esse lugar. Mas era tudo mentira, porque Deus avisou antes para Jeremias: Jeremias, não dá ouvido para esses falsos profetas que vão dizer em meu nome que eu vou restaurar o lugar, que eu vou trazer os utensílios. É tudo mentira. Deus avisou antes que as mentiras iam ser surgidas. Aí escuta isso aqui. Aí a Bíblia diz que Jeremias começa a dar ouvido para o falso profeta. Aí a palavra do Senhor diz assim: escuta só isso aqui. A Bíblia diz que o falso profeta Ananias começa a profetizar que Deus ia restaurar o lugar, que Deus ia trazer tudo de volta, mas era tudo mentira. Aí Jeremias fala amém. Aí eu vou resumir. Aí no versículo de número 12 diz assim: depois que Ananias, o profeta, quebrou a canga que estava no pescoço do profeta Jeremias, a palavra do Senhor veio a Jeremias: vai e fale a Ananias, dizendo: assim diz o Senhor, você quebrou uma canga de madeira, mas ela será substituída por uma canga de ferro. Agora escuta isso aqui. Percebe que o falso profeta Ananias, ele quebrou a canga, estava no pescoço, dizendo que Deus estava quebrando a canga. Jeremias foi embora e falou amém. Quando Jeremias está indo embora, a palavra do Senhor veio a Jeremias. Deus falou: Jeremias, volta lá no falso profeta Ananias, diga para ele: você quebrou uma canga de madeira, mas eu colocarei uma de ferro. Escuta só, o camarada dizendo que Deus estava quebrando. Em nenhum momento Deus estava usando ele, e ele falando de Deus. Nenhum momento Deus ter tomado a boca daquele homem, irmão. Nenhum momento Deus tinha usado ele, mas ele falando do nome do Senhor. Aí escuta só isso aqui. Deus tomou Jeremias, e Deus falou: Jeremias, volta lá, naquele profeta mentiroso que está falando que eu não estou mandando. Volta lá, Jeremias, porque ele está dizendo que eita glória, ele está dizendo que eu estou quebrando. Muito pelo contrário, eu estou impondo. Então percebe que aquele profeta está falando uma coisa que eu não mandei, Jeremias. Volta lá nele, Jeremias. Aí escuta só, Jeremias vai voltar. Jeremias vai dizer assim: ó, Ananias, o Senhor não te enviou. Deus revela, filho. Deus está revelando que aquele profeta era um falso profeta. Deus levanta verdadeiro para revelar os falsos, rapaz. Eita glória. Deus falou: Jeremias, volta lá, porque eu não enviei aquele homem, Jeremias. Tá falando de mim, sem eu ter enviado. Não é só porque tá falando do meu nome que eu tô usando, Jeremias. Volta lá, Jeremias. Eita glória. Aleluia, Deus. Aí escuta só, Jeremias vai voltar, vai falar: Ananias, o Senhor não te enviou, Ananias. Escuta só, esse falso profeta estava na casa de Deus. Olha onde ele estava, na casa do Senhor. Jeremias disse: ele falou comigo na casa do Senhor. O falso profeta estava dentro da casa de Deus. Não é só porque está na casa do Senhor pregando que de fato é verdadeiro. Jesus disse que vai ter joio e vai ter trigo. O joio e o trigo é igualzinho, filho. Nós não sabemos quem é joio e quem é trigo, mas Deus sabe, rapaz. Deus conhece aquilo que eu não sei, Ele sabe. Aí escuta só. Eu vou falar. Olha onde estava o falso profeta. Dentro da casa de Deus, porque Jeremias falou que ele falou com ele na casa do Senhor. Ananias, falso profeta, estava dentro da casa de Deus. Não é só porque está na casa do Pai que de fato é verdadeiro. Eu vou falar, Jesus. Escuta isso aqui.
Escuta isso. Olha o que vai acontecer com ele. Jeremias vai voltar lá e vai falar assim, ó. O Senhor está dizendo que vai colocar uma canga de ferro. Você profetizou rebeldia contra Deus. Você o tempo todo falou de Deus, mas Deus não estava te usando. E ele o tempo todo falando de Deus. Aí escuta só isso aqui. Escuta só. A Bíblia diz que Jeremias vai dizer assim, ó. O Senhor não te enviou. O Senhor não te usou. Escute bem, Ananias. O Senhor não te enviou, mas você fez o povo confiar em mentira. O povo acreditando no mentiroso. Por isso assim diz o Senhor: eis que eu expulsarei da terra. Você morrerá ainda neste ano, porque pregou rebeldia contra o Senhor. E o profeta Ananias morreu naquele mesmo ano, no 7º mês. Agora escuta isso aqui, pelo amor de Deus, escuta. Olha que interessante. Ananias morreu. Por que Ananias morreu? Porque estava pregando uma coisa que Deus não mandava. Ele pagou o preço. Agora percebe, esse falso profeta estava dentro da casa de Deus, falando de Deus sem Deus usar ele. Dizia o tempo todo: assim diz o Senhor. Deus está mandando falar. Só que Deus não estava usando ele, irmão. Estava mentindo. Estava pregando uma coisa que Deus não mandava. Estava falando o nome do Senhor. E Deus não estava usando ele. Aí ele morreu. Sabe por que ele morreu? Porque a Bíblia vai dizer que aquele que usa de engano não ficará na minha casa, diz o Senhor. Olha o que Deus disse, irmão. Deus, o salmista disse: aquele que usa de engano não ficará na minha casa. O falso profeta Ananias usava de engano na casa do Senhor, mas morreu, porque Deus não deixa usar de engano na casa dele, irmão. Aleluia, Deus. Você acha que Deus vai deixar falso na presença dele? Eita, glória. Irmão, isso aqui é muito forte, irmão. Isso aqui é muito forte. Eita, glória. Aleluia. Olha que tremendo. O falso profeta morreu. Por que morreu? Porque Deus disse: aquele que usa de engano não ficará na minha casa, diz o Senhor. Aquele que usava de engano não permaneceu. Deus não deixa falso na presença dele, filho. Por isso que Jesus disse que o joio vai ser arrancado e vai ser queimado, mas o trigo para ser guardado no celeiro. Quem é de Deus é guardado, mas quem é joio, quem é mentiroso, quem é vazio, é lançado, eita glória, é lançado no fogo, rapaz. Deus conhece quem é dele e quem não é. Deus sabe quem é bode, quem é ovelha. Deus conhece, irmão. Eita glória, eu vou falar, Jesus. Aí escuta só. Eita, o falso profeta morreu. Agora escuta. Vamos voltar para a palavra lá que eu tava pregando do profeta velho. Escuta só. O profeta velho falando mentira. Quando o profeta velho fala mentira, o profeta novo vai seguir ele, porque o mais velho tem a influência sobre o mais moço. Você lembra da mulher que foi pega em ato de adultério? Percebe que a Bíblia vai dizer que os mais velhos aos mais moços largaram a pedra. Percebe que os mais velhos teve uma influência maior sobre a juventude. Toma a leitura lá, dos mais velhos aos mais moços largaram a pedra. Então percebe que aqueles que foram apedrejar aquela mulher foram influenciados pela juventude. A juventude foi influenciada pelos anciões, porque a maior influência está nos anciões. Os anciões têm influência sobre os mais jovens. Escuta só, os mais jovens não têm experiência ainda. Aí escuta só isso aqui, é o que aconteceu aqui. Percebe que esse profeta foi enganado. Por quê? Porque era o profeta velho e está falando com o mais moço não tinha experiência. Aí escuta isso aqui, eu vou resumir. Aí a Bíblia diz que Deus vai tomar depois a boca daquele profeta mentiroso. Eu fiquei me perguntando, peraí, como que Deus está usando depois daquele profeta mentiroso? Porque percebe, ele mentiu no nome do Senhor. Só que depois Deus vai tomar a boca daquele profeta mentiroso. Quando o profeta velho comeu, ele desobedeceu a ordem de Deus. Deus não queria que ele comesse nem voltasse, mas a Bíblia diz que ele comeu. Ele desobedeceu a ordem do Senhor. Quando ele come, a Bíblia diz que Deus tomou a boca do profeta velho. Aí Deus usou o profeta mentiroso. E eu fiquei perguntando, peraí, como que Deus usou aquele profeta velho? Sabe o que Paulo disse? Paulo disse em Romanos 11:29. Olha o que está escrito em Romanos 11:29. Eu vou abrir aqui. Deus me fez entender. Olha o que está escrito, irmão, em Romanos 11:29. Eu vou até abrir aqui, porque eu falei, Deus, peraí, aquele profeta falou mentira em teu nome. E como tu usou ele? Olha o que Paulo disse. Romanos 11:29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrogáveis. Então percebe, o dom que Deus dá é irrogável. Deus não toma o dom que ele dá. Aquele profeta era mentiroso. Era um profeta mentiroso. Mas depois Deus usou ele. Por quê? Porque ele já foi profeta um dia. Mas o dom Deus não toma. Você está entendendo por que Deus usou aquele homem?
Porque Deus não toma o dom que Ele dá. Por mais que aquele profeta é mentiroso, por mais que aquele profeta passou a fase dele, Deus ainda usou ele. Porque o dom que Deus dá, Deus não toma. Você quer ver uma coisa? O diabo foi ungido. Até hoje, filho. Ele tem esse poder. Por quê? Porque o dom que Deus dá, Deus não toma. Então percebe, aquele profeta era mentiroso, mas a palavra do Senhor vem a ele. Porque Paulo disse que os dons são irrogáveis, por isso que Deus usou ele. E aquele profeta novo morreu, porque desobedeceu a ordem do Senhor. O profeta velho teve a influência sobre o profeta novo, e ele deu credibilidade ao profeta velho. Não é só porque é ancião que devemos dar credibilidade, irmão. Hoje, os anciões, os mais velhos, mais experientes, estão enganando a juventude. Paulo vai dizer que vai surgir muitos falsos mestres. Devemos ler a Bíblia, irmão. Devemos ler a palavra. Devemos buscar discernimento de espírito. Fica com essa palavra em nome de Jesus. Reflita nessa palavra, irmão. Foi até aqui que o Senhor colocou no meu coração. Deus abençoe a sua vida.